esforçou por amar a Deus, mas continua caindo no pecado, já se olhou no espelho depois de um deslize e se perguntou: se eu realmente amo o Senhor, por que ainda faço o que não devo? Por que repito os mesmos erros? Por que a minha boca ora canta louvores e ora fala palavras que envergonham a minha fé? Essa pergunta é como um peso invisível. Ela aperta o peito, incomoda a alma. É como se o coração quisesse subir ao céu, mas os pés estivessem presos na lama. Muitos vivem essa contradição em silêncio. Sorriem para fora, mas carregam dentro de si uma guerra que não termina. Uma parte clama por santidade, outra insiste em caminhar no mesmo lamaçal. Você não está sozinho nessa. Talvez você se condene. Talvez você pense que é o único. Mas o apóstolo Paulo já gritou essa mesma angústia. Aquilo que quero fazer não faço, mas o que odeio, isso eu faço. E aqui começa a ferida. Se eu amo a Deus, por que peco? Se eu digo que creio, por que ainda tropeço? Se eu oro, por que ainda caio? Talvez você tenha se deitado à noite e prometido: amanhã será diferente. E no dia seguinte, antes do sol se pôr, já se viu de novo no mesmo ciclo. E a culpa te abraçou como uma sombra fria. É uma prisão invisível. Não são correntes de ferro, mas são correntes na mente, no coração, no hábito. O pecado não é apenas um ato isolado e como um mico. Você o comete e ele continua a gritar dentro de você. E então você começa a se afastar de Deus, não porque ele te rejeitou, mas porque você mesmo acreditou que não é digno. E o coração que antes corria para a presença dele, agora se esconde como Adão no jardim, envergonhado pela própria nudez. O coração continua lá, mas temendo se aproximar, porque carrega nos ombros a vergonha de mais uma queda. Já percebeu como a culpa, quando não é tratada, se torna um muro alto entre você e a esperança? Mas por que isso acontece? Por que pecamos mesmo amando a Deus? A resposta não é simples. Ela está misturada na poeira da nossa humanidade, nos buracos da nossa alma, nas cicatrizes que carregamos e nos desejos que ainda não aprendemos a entregar. O coração humano é um campo de batalha. De um lado, a fé que desperta e deseja viver para Deus; do outro, a carne, que pede prazer imediato, que deseja atalhos, que grita mais alto quando a alma está cansada. Entre o amor por Deus e o apelo do pecado, muitas vezes nos vemos divididos. Não se trata apenas de falta de vontade. Não é apenas falta de oração. Não é simplesmente preguiça espiritual. É uma realidade. O pecado é atraente. Ele se apresenta como alívio, como consolo, como descanso rápido para dores profundas. E muitas vezes caímos, não porque amamos o pecado, mas porque buscamos nele um remédio errado para uma ferida verdadeira. O pecado é como um analgésico que adormece a dor, mas nunca cura a doença. Ele mascara a ferida, mas não fecha o corte. Ele promete prazer, mas entrega vício. Ele promete liberdade, mas coloca correntes. E quando acordamos desse engano, percebemos: amamos a Deus, mas não aprendemos a lidar com nossas fraquezas. Amamos a Deus, mas não deixamos que Ele entre nos quartos escondidos da nossa alma. Amamos a Deus, mas ainda estamos tentando lutar com armas humanas. Uma guerra que só pode ser vencida com armas espirituais. É aqui que começa a virada, porque o amor de Deus não é ingênuo. Deus conhece as nossas quedas antes que aconteçam. Ele vê os tropeços antes do primeiro passo. E ainda assim, Ele nos ama. Você percebe a profundidade disso? Deus não se surpreende com a sua fraqueza. Ele não se assusta com a sua queda. Ele não vira o rosto quando você tropeça pela 10ª vez no mesmo lugar. Ele continua te chamando pelo nome. Mas talvez você diga: então, por que Ele não me livra logo desse pecado? E eu te respondo: porque o processo de libertação não é apenas sobre parar de pecar. É sobre aprender a depender dele de verdade. É sobre deixar de acreditar na própria força e começar a se apoiar na graça.
É sobre entender que a vida cristã não é um atestado de perfeição, mas um convite diário para se levantar, mesmo depois da queda. A cruz não foi erguida para os perfeitos, foi erguida para os quebrados, para os cansados, para os que é maior que o amor de Deus, mas escute: o que Deus espera de você não é entrega, é sinceridade. É um coração que reconhece: Senhor, eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso, mas contigo eu posso. Recomeçar. A palavra de Deus diz: confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E você percebe? O detalhe não é apenas perdão. Purificação. Ele não apenas apaga o passado, ele trata a raiz. Ele não apenas enxuga as lágrimas. Ele cura as feridas. O processo pode ser doloroso, pode doer, pode exigir que você olhe para dentro e encare aquilo que sempre quis esconder. Mas é nesse processo que a graça se torna real. Só a graça pode nos afastar do pecado. Por isso, meus queridos, devemos estar sempre buscando a graça. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like no nosso canal. Até o próximo vídeo.